Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros. Eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo eu vou corrigir duas questões aplicadas para a prova específica de professor de História, tá bom? Então, se você vai fazer o concurso aí da Prefeitura de São Gonçalo ou alguma outra prefeitura que seja para professor de História, fica comigo nesse vídeo, nós vamos trazer duas questões recentes aí, para a gente poder treinar, praticar, né, aprender aí como acertar essas questões na sua prova, tá bom? Antes de começar, deixa eu só lançar para vocês aqui, mostrar para vocês o nosso lançamento. Eu lembro na época que eu fazia os meus concursos, como eu queria um material como esse e eu não tinha, tá? Então, se você vai fazer algum concurso para professor de História, não importa qual seja a prefeitura, tá bom? Nós fizemos um material muito completo, abordando aí praticamente todos os assuntos que são pedidos na parte específica para professor de História, tá bom? São 353 questões, gente, todas comentadas, tá? Para você treinar aí todos os tópicos importantes para a sua prova, tá? Por apenas R$35, são 353 questões comentadas específicas de História, né? Para quem vai fazer aí cargos aí, né, de magistério na área de História, um material indispensável na sua preparação, tá bom? Você pode adquirir isso no nosso site, expressoconcurso.com.br. Lá você consegue pagar no cartão de crédito, baixar na mesma hora, ou também pelo PagSeguro, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente também trabalha com transferência bancária, tá? Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco. Nesse caso, você vai entrar em contato com a gente pelo Zap. O link está aqui, o link não, né? O número do Zap está aqui na descrição do vídeo, tá? Deixa eu mostrar para vocês o conteúdo programático, né? Quais são os assuntos, né, que estão sendo abordados lá nessas 353 questões. Eu não vou poder ler tudo para você, que é muito tempo, mas você dá depois uma pausa no vídeo e lê, tá? Todo esse conteúdo você vai ver que é um edital básico, assim, né, abordando todos os temas aí que tem sido pedido nas diversas provas para professor de História. Atenção você que vai fazer concurso de Itaboraí, de São Gonçalo, na área do magistério, né, qualquer outro município, esse material vai te ajudar bastante aí a treinar e arrebentar lá na sua prova, tá bom? Tá aí para você também os nossos contatos do Instagram, a gente volta e meia tá botando aí uns resuminhos, uns esqueminhas para te ajudar. Temos aí o nosso Instagram do Expresso Concurso e tem o Instagram, né, o meu Instagram pessoal, que é Prof. Joana Fernandes. Me segue lá, tá bom? Temos também aí a nossa página do Expresso Concurso, o nosso site, que eu já falei, e o número do Zap, que também está aqui na descrição para você, tá bom? Beleza? Dado o recado aí desse material, gente, olha, que material, tá? Eu fiz esse material assim, quando eu estudava para concurso, né? Fazia concurso aí de professor de História, como fazia falta você ter acesso a questões voltadas e no nível do seu edital, né? E a gente fez uma compilação aí, todos aqueles tópicos, 353 questões, gente, é para treinar muito, treinar, e vai ampliando o seu entendimento para você dar show lá na sua prova, tá bom? Então, vamos voltar agora ao nosso vídeo, aqui a nossa aula. A gente vai falar agora, deixa eu até aumentar aqui o PDF para a gente poder ler melhor, tá? Nós vamos fazer duas questões, tá? Da Banca Selecom, tá? Atenção você que vai fazer concurso aí para São Gonçalo, né? Onde a Banca Selecom será aplicadora, mas se você não vai fazer concurso para São Gonçalo, não tem problema, tá? Esse vídeo vai te ajudar do mesmo jeito, porque nós estamos abordando aqui, né? São questões voltadas, aplicadas para professor de História, no nível, né, do professor, tá? E você vai, né, ter a oportunidade de ter contato aqui com alguns assuntos que, independente da sua banca, com certeza vão auxiliar você, tá? Vamos lá. Questãozinha aí separada da Banca Selecom 2018, né, para o cargo de professor.
Vamos ler a questão. O escravo negro, tornado mercadoria no século XV ao XIX, né? Mercadoria absolutamente indispensável ao Brasil, não vem de um continente desorganizado, tá? Não vem de um continente desorganizado. Sem cultura, sem tradições, sem passado. Apesar do que tenhamos dito ou pensado certos contemporâneos europeus, ignorantes, no que tem de diferente e necessariamente inferior o cativo africano destinado a servir ao desenvolvimento das Américas remotas, tem personalidade e história. Viram-se na África verdadeiros impérios centralizados com brilho e autoridade incontestáveis, confederações tribais, reinos mais ou menos reconhecidos por seus vizinhos, cidades pousadas em seus ricos mercados no caminho do ouro, das especiarias, do marfim, né, do sal, dos escravos, e por toda parte um povo de guerreiros, pescadores, pastores, comerciantes e agricultores. Tá? Isso aí foi um textozinho tirado de Ser Escravo no Brasil, editora brasiliense, segunda edição, da Cátia de Queiroz Matoso. Tá? Esse texto é de esse livro, né, de 1988. Vamos lá? Vamos fazer então a questão? Vamos ler a questão aqui, deixa eu tentar botar ela toda na tela para você, que fica mais fácil, né? Vamos lá. O fragmento acima retrata parte da realidade africana antes mesmo da chegada dos europeus ao continente. As formas de vida dos africanos acabaram facilitando, a partir do século XV, por exemplo, a ação dos mercadores portugueses e de outras nações europeias, pois, né? Então, quero saber o seguinte, né? Como essas formas de vida dos africanos, né, de alguma maneira, facilitou a ação dos mercadores portugueses e de outras nações europeias, ok? Por que houve, né, uma certa facilitação que propiciou aí um vasto, né, comércio de escravos ao longo, como o texto fala, do século XV ao XIX, dessa mão de obra escrava ser usada nas Américas em larga escala, né? E ter sido até, se fala que Brasil colônia, né? O pessoal fala muito do açúcar, né? De outros comércios, mas fala que o comércio de escravos era até mais forte, né? Do que o comércio do açúcar e de outras mercadorias, tá? Então, o escravo, né? A mão de obra escrava africana foi muito utilizada, amplamente utilizada, isso já é conhecido, né, por nós, ainda mais, né, você que está me ouvindo, historiador, com certeza está ciente disso. E isso também, agora a gente vai ver como, né, as características do continente africano podem ter, de alguma maneira, contribuído. Tá? Vamos lá. Letra A. O elevado grau de avanço tecnológico dos africanos foi o que mais atraiu a presença europeia na África, estimulando a entrada maciça dos povos da África do Norte no continente europeu. Não, gente, tá? Primeiro porque não foram, né, os avanços tecnológicos, havia muito mais coisas aí, muito mais fatores influenciando, e também não houve nenhum estímulo à entrada maciça de povos da África no continente europeu, tá? Eram os europeus que entravam na África, não a África, os africanos que entravam no continente europeu. Não era, inclusive, havia uma certa resistência a isso, tá? Por parte dos europeus. Letra B. Não havia divisão de classes na sociedade africana, predominando um modelo de sociedade comunitária primitiva, onde tudo era de todos. Gente, olha só como é contraditório. O texto está falando que nós tínhamos impérios centralizados, tá? Que lá nós tínhamos reinos. Então, o próprio texto já mostra que isso aqui, né, não cabe, tá? Não cabe. Pelo contrário, tínhamos sociedades, império vai implicar em quê? Em uma hierarquia. Ainda mais centralizado, ou seja, todo voltado para uma única autoridade, tá? Então a gente não pode falar aqui de divisão de classe,
como modelo predominante, né, de ter a não divisão de classe como modelo predominante, pelo contrário, tá? Haviam impérios, reinos bem verticalizados, tá? Letra C, a expansão comercial e marítima dos portugueses, contornando o continente africano, resultou de imediato na penetração do interior do continente, o que permitiu o acesso lucrativo ao tráfico negreiro. Aí que eu vou falar, aí a pessoa se emociona, né? A pessoa se emociona, pega uma questão dessa e fala, olha, ela, meu Deus, o português dentro da África, o acesso, o tráfico negreiro, que comércio lucrativo, etc e tal. Gente, a banca pegou muita gente com essa letra C, tá? Pegou muita gente. E pegou muita gente por quê? Porque as pessoas não se atentaram a isso aqui, ó, de imediato. E a penetração dos portugueses dentro do continente africano não foi imediata, tá? Isso aí foi algo muito cadenciado. Por quê? Claro que os europeus, né, os portugueses, principalmente, vamos falar aí, né, no nosso caso dos escravos que vieram para o Brasil, eles não conheciam o continente africano, gente, tá? Eles ficavam na costa, né? Eles não tinham esse acesso às matas, né, nem conhecimento para isso no primeiro momento, tá? Mas não vamos segurar a emoção também. Vamos dizer aqui que os africanos se jogavam nos barcos para vir para o Brasil, igual, né, algumas afirmações aí recentes que a gente viu na mídia aí, né, de uns intelectuais aí de que falam que os africanos se ofereciam, né, para vir escravos, coisas assim absurdas. Não foi isso também, claro. Mas os portugueses, eles começam na costa, depois aos poucos que eles vão conhecendo e vão conseguindo entrar dentro do continente, penetrar dentro do continente, mas isso não foi imediato. Então essa questão aqui está errada, mas muita gente marcou essa e errou essa questão, tá? E chora até hoje, né? Vamos à letra D, que a gente já sabe que é a nossa certa, mas vamos ver por que está certo, né? Os africanos, em grande parte, em grande parte, não generaliza, tá? Se organizavam na forma de Estado, império, travando uma intensa relação de comércio com os estrangeiros, gente. E era comércio mesmo, tá? Ó, a gente fala que o próprio texto já mostra, olha os comércios, ó. Tinha um comércio do ouro, tinha um comércio de especiarias, afinal de contas, porque, teoricamente, né, o Pedro Álvares Cabral estaria naquela missão que o trouxe ao Brasil, né? Parte dessa missão era chegar até a África para comerciar o quê? Especiarias, tá? Marfim, sal e escravos, tá? Porque os africanos, a gente fala da África como se fosse uma coisa só, mas na verdade são Áfricas, né? E o continente africano, como tinham vários impérios, e é natural que onde tem impérios nós temos conflitos, tá? Então haviam guerras internas e era comum, né, nesses continentes você fazer escravos de guerra, né? A pessoa perdeu a guerra, ela se tornava sua escrava. E aí com o tempo eles começam também a comerciar esses escravos de guerra com os portugueses, já que era o escravo deles, era a mercadoria deles, eles poderiam vender, teoricamente, né? Então é assim que funcionou, tá bom? Então a opção correta, gente, é a letra B, tá? Pensou na África durante esse período da escravidão, você tem que pensar nisso. Presença de grandes impérios, de muito comércio, de muita mão de obra qualificada, tá? Porque a utilização do africano não se devia apenas à força física, mas haviam muitos, né, que vinham para o Brasil, que eram altamente qualificados na agricultura, já eram habituados aos engenhos de açúcar, tá? Então tudo isso contribuiu para a utilização dessa mão de obra africana na América como um todo, principalmente a gente está falando aqui do Brasil, tá bom? E fica ligado nessas temáticas sobre África, tá? Vamos fazer outra questão sobre a questão dos escravos. Deixa eu abrir uma exceção aqui para falar com você, tá? De concurseira, né? Para concurseiro, para você poder estar ligado nisso aí, tá? É muito comum as bancas, principalmente se tratando de um concurso para historiador, que teoricamente é um profissional que tem que estar muito antenado com o que está acontecendo no mundo, né?
nós respiramos história, né? Pelo menos é o que se idealiza sobre esse profissional. Então, o que vai acontecer? Esses temas da atualidade, você tem que estar muito ligado, olhando para eles na história, porque eu colocaria minha mão no fogo aqui, tá? Que a banca vai trazer questões voltadas para tópicos da atualidade que se relacionam, né? Tópicos da história que se relacionam com as questões da atualidade. Por exemplo, temos um cenário de pandemia. Você vai ter que dar uma atenção especial à questão da gripe espanhola, você tem que dar uma atenção especial à peste negra, né? Todas as grandes... algumas epidemias que as pessoas não prestam atenção, as do século XIX, as febres do macacu, né? A febre amarela. Foram muitas populações e vilas no Brasil que desapareceram, tá? Pereceram diante de febres e epidemias, tá? Santos... No final do século XIX, a cidade de Santos, ela perdeu 1/3 da população dela. Só para você ter uma ideia, 1/3 da população dela para a febre amarela. Então, você que vai fazer um concurso, né, para professor de história, tem que estar estudando com atenção esses temas, porque vão cair. Vão despencar nas próximas provas, tá? Outro tema muito relevante é a questão do negro, a questão do racismo, tá? Que voltou com muita força esse tema, com a questão lá da violência policial americana, dos protestos. Então, temas relacionados à escravização, né, dos africanos no Brasil, a inserção, né, dos negros na sociedade brasileira. Então, tudo isso, tá? São temas relevantes para a sua prova, você vai precisar estar muito ligado nisso, tá? Por isso eu trouxe 2 questões da Selecom falando sobre escravidão, falando sobre a questão do comércio e da presença dos escravos no Brasil, tá? Porque é questão relevante para a sua prova, tá bom? Vamos lá. Questãozinha aí número 2, né? Para a gente poder resolver, vai falar o seguinte: a tabela a seguir apresenta uma estimativa do número de africanos escravizados desembarcados em portos do sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, entre 1676 e 1800. Deixa eu só fazer mais uma observação, né? Deixa eu fazer, voltando aqui para a questão. Deixa eu só fazer aqui mais uma observação. Você que vai fazer redação, se cair qualquer coisa sobre esse tema, tenha cuidado com a terminologia, tá? Não é mais, assim, muito bem aceito falar de escravos. Os escravos, tá? Porque escravo não é uma condição, né, inerente ao homem. Tá? Ninguém nasce um escravo, teoricamente, né? Existe toda uma relação de propriedade, uma relação de exploração, que faz com que um ser humano seja colocado numa condição de escravização. Então, quando você for falar, né, dos africanos e da escravidão no Brasil, fala de escravizados e não escravos, tá? Só essa atenção na terminologia, que às vezes, não sei, tem examinador que vai corrigir a tua prova e de repente não vai se atentar a isso e não vai ligar, mas de repente um examinador um pouquinho mais exigente já vai olhar a sua prova assim com um certo estranhamento, tá? Quando você falar da escravidão, você vai falar escravizados, os africanos escravizados, tá? Porque, como eu já falei, não é inerente à natureza, tá bom? Vamos ler de novo? A tabela a seguir apresenta uma estimativa do número de africanos escravizados desembarcados em portos do sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, entre 1676 e 1800, tá? Então, vamos lá. 1676 a 1700, nós tivemos aí, 71.357. Depois, olha como esse número vai crescendo. A partir do 1701 a 1725, 137 mil. Em 1726 a 1750, olha quanto a gente tem. 181 mil. Depois,
231 mil, tá vendo? Quando chega aqui, ó, 1776 a 1800, a gente já tem uma redução drástica para 44 mil. Então, a gente vai ver que nesse período aqui, né, nós tivemos um aumento, tá? Um aumento significativo de escravizados desembarcados nos portos do Sudeste brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro. E aí a questão vai propor o seguinte, ó, é possível perceber na tabela alterações no padrão da entrada dos africanos no Brasil pelos portos do Sudeste ao longo do século XVIII, tá? Essas alterações podem ser explicadas. Antes da gente fazer a questão, tá? Deixa eu só abrir aqui uma adenda aqui. Essa questão, para você acertar, você tem que ter em mente algumas coisas. E, por favor, amigos historiadores, eu sei que a gente não gosta, vocês não gostam do que eu vou fazer, nem eu gosto. Mas a gente tem que tomar uma decisão em algum momento da nossa preparação, né? Eu quero ou não quero passar no concurso, né? E o que eu vejo de coração são amigos muito qualificados, doutorado, sabe? Gente muito fera, e que eu conheço, que eu estudei junto, enfim. E que não conseguem entrar no concurso, né? Não conseguem. Por quê? Porque às vezes nosso pensamento é muito elaborado e a gente não gosta de se prender, né? Deixa eu botar aqui minha tela para você ver. A gente não gosta de se prender muito a fatos. A gente não gosta muito daquela coisa linear, daquela informação organizadinha, como se a história fosse uma sequência bonitinha de eventos. Eu sei que nós não gostamos disso, eu não gosto disso. Mas o examinador, na sua prova, ele quer saber se você conhece nomes, se você conhece datas, se você conhece sequências que foram consolidadas nos estudos históricos. Mesmo que você não concorde, mas é como vem na prova. Então, é isso que eu vou te passar aqui, que me ajudou muito, me ajuda a acertar muita questão de prova, saber somente isso aqui. Olha só o que eu vou te mostrar. O que eu guardei para mim, tá? Que o Brasil, ele passou por alguns ciclos econômicos, que também já é questionada essa questão de ciclo, porque não tem fim, né? Seriam ciclos que não se fechariam, teoricamente, não da maneira como é dito, tá? Mas a gente sabe o seguinte, ó, que no século, eu sei, tá? Século XVI, eu tenho, né, o pau-brasil, que foi o primeiro, assim, produto, né, que chamou a atenção dos europeus no Brasil. Desculpa a minha letra, tá? Mas aí você vai entender. E já no século XVI, eu tenho já os engenhos de açúcar, que vão ser, assim, um ponto forte da nossa economia, tá? Aí, os engenhos de açúcar praticamente reinam absolutos até o século XVIII, né? Que eu me recuso aqui a te dizer que é entre 1701 e 1800, porque você é um historiador e com certeza sabe disso, né? Que é entre 1701 e 1800. Então, no século XVIII, nós vamos ter o surgimento do ouro, tá? Finalmente, já no finalzinho do 17, início do 18, a gente tem o ouro, né? A descoberta do ouro lá em Minas Gerais, mexendo com o Brasil e movimentando toda a nossa economia. Já no século XIX, gente, o ouro, tá, já começa a ficar escasso. E aí surge um produto muito forte, que vai praticamente reinar no século XIX, que é o café. Acabou aqui no século XIX o açúcar? Não. Acabou o ouro? Não. Mas nesse momento o café passa a ser o produto mais forte, tá? Mais assim vendido, tá bom? Depois, gente, no início do século XX, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a borracha, né? E nós vamos ter a citricultura em alguns lugares, que é o cultivo aí das laranjas, frutas cítricas. E eu tô aqui fazendo besteira, tá? Que é a citricultura que vai tomar conta aí. Eita, fiz besteira, mas vocês entenderam, tá? Então, eu vou botar aqui
Eita, é que essa minha mesa, ela é meio rebelde, tá, gente? Não repara nela não, ela é rebeldezinha pra caraca. Deixa eu dar uma... Mostrei pra ela quem manda, tá? Eu vou botar só a citricultura aqui, ó. Citricultura, tá? Aí tem as drogas do sertão, né? Que vai ter um momento aí também. Mas basicamente é isso aqui. Organiza o teu pensamento assim, século XVI até o XVIII. Eu tenho o pau-brasil, depois eu tenho o açúcar. Os engenhos de açúcar tomam conta. Século XVIII, o ouro rouba a cena, tá? Deixa eu até... Tô escrevendo aqui, acho que vocês não estão vendo. Beleza, ó. O pau-brasil no século XVI, tá? Depois o açúcar. Depois no século XVIII eu tenho o ouro. Depois vem, né, o período aí do reinado do café, tá? Depois no século XX eu tenho a borracha e a citricultura como pontos fortes aí, tá? Só tendo essa visão panorâmica, tá? Superficial dos ciclos econômicos, né, do Brasil, né, nós vamos conseguir acertar um monte de questões, inclusive essa. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu estou falando, ó, de 1701 até 1775, que é o auge aí do século XVIII, eu tenho uma entrada muito forte de africanos nos portos do Sudeste, do Rio de Janeiro, tá? Principalmente. E agora eu vou descobrir por quê, tá? Vamos lá? Essas alterações podem ser explicadas. Letra A, pela proximidade desses portos da região de Minas, que ao longo do século XVIII demandavam cada vez mais braços escravos para as lavras de ouro e diamante. Dá um pontinho de confiança. Vamos ler os outros e depois a gente vê se é essa daí mesmo, tá? Ó, letra B. Pela proximidade das áreas cafeicultoras que se estendiam da região em que hoje se localiza o estado de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e do Vale do Paraíba do Sul. Gente, olha só. Tô falando de café no século XVIII. O café foi o grande produto. No século XVIII a gente nem tinha ainda esse cultivo, tá? Então não pode ser café aqui, tá vendo? Como só aquele conhecimento já me ajuda a olhar para essa questão com mais critério. Olha, pela impossibilidade de se desembarcar escravo nos portos do Nordeste, então sob domínio dos holandeses. Não, a dominação dos holandeses, tá, gente? Foi na época do açúcar. Foi anterior a isso aqui, tá? A gente não pode falar sobre isso. Isso não foi um fator aí de dominação, tá? Dos portos do Sudeste, tá? Pelo manejo do Marquês de Pombal de fortalecer a região sudeste da colônia, pois intencionava transferir a capital de Salvador para o Rio. Na verdade foi, né? A capital foi transferida. Ó, vou tentar desenhar aqui, não repara não, tá? Isso aqui é o Brasil. Eita, não, ficou muito feio. Aí já exagerei na figura. Deixa eu melhorar isso aqui. Isso aqui seria, sei lá, uma réplica de um Brasil, que é como se fosse uma coxinha invertida, tá? Aqui eu tenho o Sudeste, mais ou menos, né? E aqui eu tenho o Nordeste. Salvador era aqui, tá? Salvador, Bahia, que era a capital do Brasil, né? Até então, das terras brasileiras. E aqui eu tenho o Rio de Janeiro. Até esse momento, a maioria dos escravizados, eles desembarcavam aqui em Salvador, tá? A maioria, tá? Só que a partir desse momento que nós estamos estudando, eles começam a desembarcar mais aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Sudeste também é onde fica quem? Minas Gerais, que é onde o ouro estava sendo extraído. Então você concorda que como eu precisava de escravizados lá em Minas Gerais para poder trabalhar nas minas de ouro, é mais interessante eu desembarcar os caras aqui
do que eu desembarcar os caras aqui. Porque se eu desembarcar aqui, ó, depois eu ainda vou ter que transportar para cá. Isso é muito trabalhoso. Não é mais fácil eu vir, ó, da Europa direto para cá? Tá? E é isso que vai começar, né? Que isso vai acontecer e se intensificar. Então a letra A já está certinha, ó. Proximidade desses portos, que é o Porto do Rio de Janeiro, tem o Porto de Santos, tem outros portos também nesse contexto, mas o do Rio de Janeiro é o principal. Da região das Minas, que ao longo do século XVIII demandavam cada vez mais braços escravos para as lavras de ouro e diamante, né? Vai nascer aí a figura dos escravos de mina, né? Que eram um dos trabalhos mais degradantes, né? Dentro de tantos outros, né? Desse período da escravidão no Brasil, tá? Então, apenas conhecendo um pouquinho aqui do que eu falei, né, desse panorama, né, desses ciclos brasileiros, só tendo isso em mente, não é só essa questão não, você consegue matar um monte de questões, porque o cara, o examinador, ele vai botar o café lá no século XVI, ele vai botar o café no século XVII, ele vai botar o ouro lá no final do século XIX, né? Ele vai trazer o açúcar para o século XX, ele vai fazendo essa bagunça, tá? Mas você sabendo, né, mais ou menos onde cada um se encaixa, pelo menos dentro das abordagens mais hegemônicas, você consegue acertar muita questão, tá bom? Beleza? Então, ficamos por aqui, essas duas questõezinhas. Gente, não se esqueça aí, né, de deixar o seu like aí no nosso vídeo se você gostou, de se inscrever no nosso canal, manda para aquele teu amigo que vai fazer concurso também para o magistério, né, tá estudando. Tem gente muito boa que não consegue entrar em concurso, eu fico espantada com isso. Eu lembro de um concurso que eu fiz e eu, no corredor, quando eu fui beber água, né, que às vezes a gente pede para a banca para ir beber água, e eu, cara, dei de cara com um amigo meu, que eu sei que tipo assim, tava na época, né, já fazendo doutorado numa federal e tudo. Eu falei assim, caraca, numa vaga dele, né? Eu fiquei nas primeiras colocações e o nome dele não estava lá, tá? E eu fico assim pensando, e não só ele, eu conheço muitos, tá? Por quê? Porque sabe muita teoria, sabe muito, mas não faz muitas questões. E quando você não faz muitas questões, você perde essa visão mais pontual, que é o que a banca quer saber, tá? Nomes, datas, localização, espaço e temporal dos principais eventos históricos. Então, fazendo muitas questões, eu tenho certeza que você vai chegar muito afiado para a sua prova, tá bom? Ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda.